Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar de um assunto que é meio diversão e meio estudo de vinho. Na verdade é muito diversão e um pouco de estudo, vai? Na realidade é uma diversão para fazer com amigos durante uma refeição. É uma espécie de joguinho. A gente vai se divertir ao mesmo tempo que a gente vai aprender sobre os vinhos. Então a gente está falando aqui de degustação às cegas, mas uma degustação às cegas leve, divertida, super interessante fazer com seus amigos. E eu trouxe para vocês aqui a Tati Rizovas, que ela é quem prepara as degustações aqui em casa. Então ela vai falar para vocês como ela prepara essas degustações. Então, Tati, começa falando pra gente o que tem que fazer assim antes, assim, quando começou a pensar, sexta-feira eu vou fazer uma degustação às cegas, o que eu tenho que me preocupar? Bom, importante primeiro definir a turma, quem vem, primeiro ponto. Depois é legal dizer qual é o tipo de vinho, tinto ou branco, básico assim, nem precisa elaborar muito mais isso, né? A gente normalmente faz assim. Em casa, o que a gente faz antes? Numera as taças, eu gosto de numerar com uma canetinha básica. É uma canetinha que saia da taça depois, né? As permanentes de verdade não são boas. Aqui na base da taça, 1, 2, 3, 4. Considerando que tá fazendo para 4 pessoas, né? 4 pessoas ou 4 casais, né? Normalmente é um número bom, porque é a quantidade de vinhos que você consegue avaliar, pelo menos eu, lembrando das características, não fica aquela confusão mental, aquela confusão maluca na cabeça. E a gente se diverte muito, né? É bem interessante esse tipo de... A gente costuma fazer assim, 4 pessoas, basicamente a gente faz são 4 casais. Cada casal vai trazer uma taça de vinhos, então vão ter 4 vinhos para participar da degustação. Isso, então antes de tudo só separar 4 taças, a gente divide as taças por casal. Então tem para cada casal 4 taças, não tem 4 taças por pessoa. É comunitário entre os casais. Podem dividir segredos, inclusive, né? Fica mais fácil, fica menos taça na mesa e é divertido. Então as taças numeradas, basicamente isso, definir pessoal e definir o tipo de vinho. Então, um conjunto de 4 taças para cada casal, certo? Exato. Numeradas de 1 a 4. Exato. Aí, depois disso, quando chegam os vinhos no dia da degustação, tem uma outra coisa. Qual é o preparo, então, na hora da degustação? O que se faz? Antes de começar a degustação, como que é o preparo disso? Bom, chegaram lá, tô com as 4 garrafas na mão. Vou preparar aqui em casa, normalmente sou eu que preparo as degustações, então eu normalmente tenho essa cola que eu falo, porque de fato é às cegas. As pessoas não sabem qual vinho é qual ali naquela taça. Cada um sabe o que trouxe, mas não sabem qual número de taça ele vai estar servido. Então ela vai pegar os 4 vinhos. Isso. Vai fazer o que com os 4 vinhos? Eu coloco cada um deles em uma jarra, qualquer recipiente que tiver, básico, a gente usa essa jarra mesmo, eu numero a jarra. Com a mesma canetinha da taça lá. A própria, tá aqui ó, guerreira. Então numera as jarras de 1 a 4 também. De 1 a 4. Se forem 4 vinhos, né? Pode ser 3, pode ser 5. E aí eu faço uma foto na sequência que eu quero das 4 garrafas. Isso pode ser ou uma foto para você ter, para depois corresponder, número 1, aquela garrafa tal, ou até anotar o nome do vinho em um papel e colocar o número do ladinho. Então, vai ter uma pessoa que vai saber tudo, vai ter a cola, certo? No caso aqui, normalmente é a Tati. Então, vai ter a cola, ela sabe tudo, ela sabe qual garrafa ela colocou em cada jarra, né? Então, ela vai anotar no papel, tirar foto, como ela falou. As pessoas que vão degustar, elas vão saber quais são os 4 vinhos, mas elas não sabem qual vinho está em qual jarra, né? Então, ela sabe, tô vendo que esses 4 vinhos qual é qual, eu não sei. Não, ninguém sabe. Na verdade, nem eu sei. Mesmo eu servindo, é bizarro isso, porque eu, às vezes, assim, até tento, né? Vou me concentrar pra saber na hora. Eu não lembro o que eu tirei a foto e da sequência que eu determinei. Eu tento fazer o mais aleatória possível, sem correspondência nenhuma. Até pra eu também treinar um pouco isso. E se eu não tiver as 4 jarras, tem outras formas de fazer? Claro, você pode, na verdade, não precisa ser jarras iguais, mas pode colocar em qualquer recipiente. O importante é tirar da garrafa. Por que a gente acha importante tirar da garrafa? Tem gente que faz a degustação às cegas, só que coloca assim, embrulha em papel alumínio. Aí pega lá, embrulha a garrafa no papel alumínio. É uma forma de esconder o rótulo também, mas tem algumas pistas que acabam saindo nessa história, né? Tem também aquelas meinhas, eu separei algumas coisas pra mostrar aqui, e são super fofas, inclusive essa a gente adora. Mas, essa tem dinossauro. Mas, não é não. Só que acaba mostrando alguma característica da garrafa. E para quem sabe dos vinhos, eu não ia me ligar, ou poucas, raras vezes, talvez pudesse identificar alguma pista dessa. Tem vários formatos de garrafa de vinho. Então, se o formato fica aparente, ele está dando uma pista. Comparando aqui, ela trouxe aqui um vinho alemão, é uma garrafa fininha, bem comprida. Uma garrafa bordalesa, eu acho que é a mais comum que tem. E uma garrafa borgonhesa, tipo o Pinot Noir normalmente vem nesse tipo de formato.
O ponto é o seguinte, esses formatos normalmente estão associados a uvas e a regiões. Então, se dá para perceber o formato do vinho, por exemplo, eu sei que tem um Riesling lá, um Riesling alemão, que eu estou vendo lá a garrafa, né? Isso aqui vai ficar muito na cara que é o Riesling, né? Porque a brincadeira que a gente faz a gente sabe quais são os 4 vinhos, só não sabe qual é qual. Qual é qual. Né? E essas pequenas pistas, às vezes, podem ajudar ou até atrapalhar em algum momento, porque tem grandes confusões que se armam, mas alguns detalhes são importantes. Então, vou voltar um pouco. Eu pego lá, faço a minha foto na sequência dos 4 vinhos, que a gente vai degustar naquela noite, já sirvo eles nas jarras numeradas 1, 2, 3, 4. Serve toda a garrafa? Não, tem que sobrar um pouquinho. Por quê? Isso é um problema, né? Isso é muito engraçado, assim, é tragicômico, assim, dá muita taquicardia de vez em quando. A gente já teve algumas situações de duvidarem, principalmente o Júlio, porque quando eu sirvo... Aquela vez que eu tenho certeza qual vinho é qual, e eu tô errado. Aí eu acho que ela errou, né? Que ela errou na colinha dela. Se ela não deixasse aquele restinho lá na garrafa, ela ia escutar muito. Não, eu já escuto naturalmente. De qualquer forma, errando ou não, eu ela deixa o restinho, aí vai lá e prova, aí vai ver que sempre ela nunca errou, então sempre que eu achei que ela tinha errado, era eu que estava errado. Não, mas o legal é isso, né? Do vinho a gente tá ali provando e tem que... E algumas certezas, às vezes, surgem de uma coisa que não tem muito embasamento e naquela hora você tem certeza e diz que é e no fundo não é aquele vinho. Então é sempre bom deixar um restinho do vinho na garrafa, caso surja alguma dúvida, para poder até dizer, olha, tá aqui o vinho, tal, quer checar, quer provar de novo e tal. Mas eu aprendi isso ao longo do tempo, porque antes eu servia a garrafa toda e não tinha mais como provar, e aí a gente já teve alguns maus bocados antes, aí de cheirar a garrafa, de ficar socorro, era esse mesmo ou não era? E aí sempre fica aquela dúvida pairando no ar. Então deixa um pouquinho lá para não ter dúvida Dica! Da cola da pessoa lá. Deixa um restico do vinho. E isso vai surgir com o tempo, mas o mais legal, e o que eu acho que é o objetivo da degustação às cegas, de verdade cegas assim, é que você acaba observando melhor o vinho. É diferente de jantar, levando um vinho e falar, vamos curtir o vinho. Claro, a gente sempre curte, mas fazendo a degustação a gente aprimora, né? Então serviu, tá todo mundo com vinho na taça. E como é que funciona a brincadeira? A brincadeira é o seguinte, bom, avaliem os vinhos, a gente bebe e conversa um com o outro. O que eu tô achando desse vinho? E conversa basicamente procurando 2 coisas. Qual é a qualidade dos vinhos? Então, um dos objetivos da brincadeira é perguntar para todo mundo qual vinho que gostou mais, o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é super legal, é tentar adivinhar qual vinho é qual. Então, para isso vão trocando ideias. Né? Então, nesse processo de adivinhar qual é qual, vai ser super interessante, porque vai treinar muito a avaliação do vinho. Vai treinar a avaliação do vinho, vai conhecer um pouco mais as uvas, as regiões. É divertido, tem gente que vira olheiro, né? Tipo, a gente começa a falar, comentar alguma coisa, tem alguém já colando ali, já pensando igual, já querendo ouvir. Brincadeira. Mas é muito legal porque eu acho que isso desenvolve habilidades, né? Você vai registrando e quanto mais informação tiver na memória olfativa, enfim, de tudo pro vinho é importante. A gente sempre reserva alguns minutos, não é também que vai virar só isso o evento. A gente faz isso nos primeiros minutos do almoço, do jantar, seja lá qual for o momento. E depois segue a vida, segue o barco. E o legal é que às vezes a gente volta nos vinhos e uma impressão inicial às vezes já se foi, principalmente aromática. Às vezes tem uma impressão, você começa a falar com as outras pessoas, começa também a pensar um pouco mais, a questionar mais e muda de ideia, normal, né? Sim, super normal. E tem assim, uma coisa individual de cada um, né? Eu sinto uma coisa que o Júlio sente outra. Eu não sei se ele tá sentindo o que eu tô sentindo, então essa troca também é interessante. Fora o que cada um tem de percepção, né? Mas então, só para repetir e frisar, qual é o objetivo da brincadeira? São 2 objetivos. O primeiro é ver o que o grupo achou de qualidade dos vinhos. Então, determinar a qualidade, do melhor para o pior. Ou seja, vou fazer um ranking se são 4 vinhos, um ranking dos 4 vinhos. E a segunda coisa é qual vinho é qual. A gente sabe quais são os 4 que a gente está bebendo, não sabe qual é qual. Então, o número 1 é qual? Você acha que é aquele? Você acha que é aquele? Então, também faz um levantamento ali com todo mundo. E aí, depois que isso está feito, a gente abre os vinhos, mostra o vinho e aí vem as conclusões, né? Aí às vezes você tem uma grande surpresa ou aquela coisa, eu sabia. O que é muito legal, porque às vezes eu sabia não é assim. Eu costumo falar que isso é um exercício de humildade. Por quê? Porque às vezes vai ter certeza que é do que está acontecendo e não é, tá errado. Então por isso que eu falo que é um exercício de humildade. Outra coisa, não fique triste errando, porque vai errar muito mesmo, né? Mesmo sabendo, pensa, eu que sei, às vezes acho que era um e de repente não era nada daquilo. Exagerou também. Mas verdade. E fazendo isso, a gente vai aprendendo mais sobre os vinhos, sobre as regiões, sobre avaliar a qualidade do vinho, porque a gente está fazendo isso, está conversando com outras pessoas, né?
E quanto mais a gente faz isso, mais divertido é e mais didático é também, mais educativo é. Sim, mas a gente percebe que tem muito o que aprender, né? E cada vinho tem uma expressão diferente. E é legal ao longo do próprio almoço, assim, a gente interpretar um pouco cada vinho como vai evoluindo. A gente revela antes do final do almoço normalmente, o que também é gostoso, para aí você... então eu vou buscar uma característica que eu imaginei que aquele vinho tivesse. Então também é legal isso, para você exercitar esse tipo de situação, esse tipo de coisa. E eu esqueci de mostrar, mas na verdade, ao invés de escrever com a canetinha, existem alguns produtos já prontos no mercado, com numerinho, para botar aqui na haste da taça. Isso não funciona. Eu não gosto porque fica caindo. Pra gente não funciona muito bem. Então eu prefiro escrever mesmo, que fica ali pronto. Depois remove, é fácil de tirar, não tem problema nenhum. E outra coisa que a gente faz é que se a mesa não tá preparada, esqueci de falar, se eu coloco um jogo americano mais escuro ou uma toalha mais escura, a gente sempre deixa uma folha de papel claro. Ou um guardanapo branco, né? Também serve para o mesmo objetivo. Também serve para poder avaliar a cor, né? Para poder ver a diferença de cor entre os vinhos, né? Bota contra o fundo branco, quer dizer, então aí vai pegar o papel, né, tá ali na mesa, ou um guardanapo, né, e vai colocar o vinho assim em cima para poder avaliar direito a cor do vinho. E aí avalia melhor isso tudo, né? Mas o objetivo disso, quando vem gente aqui em casa e fala assim, não entendo nada de vinho e tal, não precisa entender de vinho. O que é legal... É o muito básico da avaliação. Aliás, a gente tem um vídeo sobre isso, que é como avaliar o vinho, né, o que deve avaliar no vinho. A gente está colocando aqui para vocês seguirem lá e assistirem também. É muito simples, né? Não tem muita onda, não, e é super divertido. Mesmo que, às vezes vem pessoas que não sabem praticamente nada de vinho, mesmo as pessoas se divertem. Sim. É interessante, né? Porque a gente vai conversando, ela vai prestando atenção em algumas coisas, né? Aprende, então tá, primeiro eu vou olhar a cor, depois eu vou cheirar, depois eu vou beber. É super legal. E as impressões são muito individuais, né? Cada um interpreta de um jeito, cada um sente uma coisa, e essa troca é muito enriquecedora. Eu acho que é sempre bom para todo mundo que está ali aprendendo. E o vinho sempre enaltecido, né? A gente tá aqui cultuando sempre o vinho, que é a nossa paixão. E se você gostou dessa brincadeira, faz o seguinte, curte o vídeo, se inscreve no canal, indica nosso canal pros amigos e vamos embora, certo? Vamos degustar. Então tá, até mais. Valeu, gente!